para sempre, para quem não sabe, é sinônimo de vestir o paletó de madeira. Ou como os americanos falam, pushing flowers. Não sei se vocês conhecem essa expressãozinha. Empurrar a flor. Né? Concorda? Os caras quando ficam enterrados, né? E ficam empurrando a flor de baixo para cima. Os americanos falam isso, pushing flowers. Paletó de madeira é mais legal, né? Vestir o paletó de madeira. Agora, eu acho que assim, cara, pior mesmo é quando eu tinha a tua idade, cara. Eu acordava, eu ficava sonhando, tomara que a professora tal morra. Porque aí não vai ter aula, vai ter velório, aí não vai ter aula. Ou, de repente, se alguém explodir o colégio, né, cara, botar um colchão no lugar. Eu ficava torcendo para que um desastre acontecesse. Ou vadiagem, né, cara? Sai desse corpo, vadiagem. Vamos que vamos. Página 57. Oi. Simulado amanhã da prova sem consulta, né? Cara, assim, ó, eu não acho que não, assim, ó, vai ser pessoal isso. Eu vou recomendar que o aluno comece, pelo menos, na raça. Vamos ver o que eu vou... Aí, pô, isso aqui faz tempo que eu não vejo, deixa eu dar uma olhadinha. Entendeu? Então, assim, o ideal é uma recomendação pessoal. O ideal é que tu, no começo, não use consulta nenhuma. Vai até onde tu conseguiu. E depois que tu não conseguir mais, vai ficar parado. Aí não, aí tu pega o teu material, consulta, assim, anota as questões que tu fez sem consulta, anota as questões que tu precisou de consulta, para depois tu ver onde é que tu vai ter que te dedicar mais, beleza? Mas vai ser pessoal, se o cara já quiser fazer de 2 ali, eu não recomendo, mas se o cara quiser fazer isso, tudo bem. Aí não vai estar simulando, né? De repente o cara tira 10, eu acertei tudo, eu e o cara fizemos junto, aí chega no dia da prova e não consegue fazer nada, que o outro fez tudo. Aí não adianta, né, cara? Então, pra te ajudar, o ideal é tu tentar fazer sozinho até onde tu aguentar, depois dar uma consultadinha. O negócio é o seguinte. A prova, aí depois que a gente corrigir, a gente marca. Vai ter simuladinho de física também. Aí depois que a gente, depois de amanhã, a gente já marca essas datas. Acabando, meu querido. Um móvel desloca-se em movimento retilíneo com aceleração constante. Dentre as alternativas a seguir, a única possibilidade correta para o gráfico da velocidade desse móvel em função do tempo é a que representa, tu vê, o cara quer o gráfico da velocidade em função do tempo. Se a aceleração é constante, o que eu sei sobre esse gráfico? É isso aí, pode ser assim, certo? Pode ser assim, não tem problema. Isso aqui não faz sentido, né? Porque assim a aceleração é zero. A velocidade está constante, certo? Vamos ver. Uma semicircunferência com a concavidade voltada para cima. Pode dar um gráfico que é uma semicircunferência? Aí a aceleração estaria mudando. Uma reta decrescente. Pode, né? Isso aqui é uma reta decrescente, ó. Aparentemente tranquilo, mas vamos ver as outras. Uma parábola com concavidade voltada para cima. Parábola só se fosse posição versus tempo. Aí o gráfico dá uma parábola, tá vendo? Ó? Posição versus tempo, ó, é o quadrado, fica parabólico. Agora olha esse gráfico aqui. O gráfico da velocidade versus tempo tem que ser uma reta. Como é que vai ficar uma parábola se não tem um quadrado ali na equação? Parábola ferrou. Uma reta paralela ao eixo do tempo. Acabei de falar que isso aqui é velocidade constante, não vale. Então tinha que ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Ou seja, estou te afirmando que para entrar na faculdade nunca vai aparecer gráfico de velocidade versus tempo, certo? Com concavidade para tu resolver o problema. Não. Não pode. Questão 2. Essa primeira estava tranquilinha. No instante t igual a zero, dois móveis A e B estão na origem de um referencial e movem-se em uma mesma linha reta. Suas velocidades são representadas em função do tempo. O cara deu o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos e tem duas retas, o móvel B e a do móvel A. Ó, no tempo de 2 segundos eles se encontram. Ó. Depois ele marcou o tempo de 4 segundos. Beleza. Com base no gráfico, calcule as acelerações dos móveis A e B. Ele quer a aceleração do móvel A e a aceleração do móvel B. Parabéns pelo que a gente acabou de ver, para quem está atento, fica instantâneo. Como é velocidade versus tempo, e a velocidade do A está constante, a aceleração é zero. Só para ficar bem técnico. Essa
fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais A vezes T, ela é oriunda dessa, né? Delta V sobre... Aquela é mais confortável para achar a velocidade, ó. Essa é mais confortável para achar a aceleração. Mas se tu esquecer da definição de aceleração no vestibular, tu pode te agarrar naquela fórmula ali, ó. Tem gente que chama essa fórmula de vovoate. Beleza? A aceleração é igual. O que é delta V? V menos V0. O que é delta T? T menos T0. Vou usar o 2 como referência ali. O tempo de 2 segundos. Qual era a velocidade no tempo de 2 segundos? 10. Qual é a velocidade no tempo de 0 segundos? 10. Por isso que está dando 0. Afinal, 10 menos 10 dá 0 em qualquer momento. A aceleração do sujeito A é 0. O professor precisava ter calculado? Não. Só de olhar o gráfico horizontal, tu pode gritar para todo mundo, 0! Aceleração é 0. Mas, para te mostrar que matematicamente dava de chegar na mesma resposta, a aceleração do cara B. Eu vou pegar essa parte aqui também, ó. V menos V0 sobre delta T. Em 2 segundos, vamos ver quanto que mudou a velocidade. Afinal era 10. E a inicial? 0. 10 menos 0 é 10, dividido para 2. 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do corpo B. Corpo A e corpo B. Essa aí estava acessível, era só usar a formulazinha da aceleração e nada mais. Questão 3. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. É uma merda. Assim. Pô, o bicho está parado. 1, 2, está 72 por hora comendo os calcanhares. Não é possível, cara. O que nos permite concluir, em tal situação, ser o módulo de sua aceleração média em metros por segundo. Jezebel. Questão 3. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Cuidado, eu não vou usar 72. Eu vou dividir por 3,6, 20 metros por segundo. Velocidade final, 20. Inicial, 0. Quanto tempo demorou? 2 segundos. Simplesmente, o querido guepardo gera uma aceleração igual à da gravidade. Assustador. 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Diz que outra coisa fundamental para ele conseguir caçar as presas é o rabo, né? Isso, o rabinho, quando ele vai fazer uma curva, o fato de o rabo ser grande e pesado, ele joga o rabo para o lado oposto para conseguir se equilibrar na hora da curva. Então tu vê como a natureza é ninja, né? Até o rabo do bicho foi selecionado, entre aspas, para que ele conseguisse fazer curvas rápidas. Agora, com esse poder muscular todo, meu querido, errou, esquece. É um tiro, pegou, não pegou, para e descansa para a próxima oportunidade. Um monstro desse, né, que está gastando essa potência muscular enorme em poucos segundos, ele não consegue ficar assim em 1 minuto. Tem que ser tiro de 10 segundos, 15 segundos, dá uma parada. Certo? É mais ou menos como pedir para o Usain Bolt fazer uma maratona naquela velocidade que ele faz 100 metros rasos. Não dá, né? Certo? Depois daqueles 10 segundos, o coração do cara está no limite, o corpo do cara está pedindo para morrer. Por isso, inclusive, quando vai fazer exame de sangue, né, tu não pode sair da educação física e fazer exame de sangue. O médico vai pensar que tu és morto. Vai fazer o exame de sangue depois da educação física, meu Deus, porque essa criança está morrendo, interna na hora. Né? Porque a quantidade de coisas que vão para o sangue, para o teu corpo funcionar em alto vapor, né, vai um monte de substância que depois vai ter que ser eliminada pelo organismo. Daí o teu cansaço, né, o teu organismo se recuperando de todas essas substâncias fisiológicas que vão resultando do excesso de exercício. Uma delas, famosa, né, é o ácido lático, né, na musculatura, que no outro dia o cara não consegue nem andar direito, né, futebolzinho, aqueles futebolzinho. Eu, quando era da idade de vocês, o cara não joga uma partida de futebol, né, o cara joga a tarde inteira de futebol, né, aí no outro dia fica sem andar, umas horas, parece que tá cagado, né, cara. Questão 4. Questão 4. Uma bola é atirada é a última, galera. Uma bola é atirada verticalmente para cima em t igual a 0, com uma certa velocidade inicial.
desprezando a resistência do ar e considerando que a aceleração da gravidade é constante, dos gráficos abaixo, aquele que representa corretamente a variação do módulo da velocidade da bola com o tempo t é... Então tu vê, o cara forneceu 4 gráficos, velocidade versus tempo. Um deles, o gráfico está assim, ó. No outro, o gráfico está desse jeito, só que mais arredondado. Na letra B, o gráfico está arredondado, virado com gravidade para baixo. E na letra D, o gráfico está pontiagudo também, com gravidade voltando para baixo. Qual desses gráficos corresponderia à velocidade de um objeto que foi arremessado para cima? A, B, C ou D? A, detalhinho, é o módulo da velocidade. Primeiro, galerinha, quando eu for arremessar a velocidade do cara, quando eu for arremessar o cara para cima, como é que vai variar a velocidade do cara com o passar do tempo? V0, que é a velocidade inicial. Se eu digo a gravidade, se eu arremessei com a velocidade para cima positiva, a gravidade que atua para baixo seria negativa, né? Menos 10 vezes t, concorda comigo? Como é que fica o gráfico disso aqui? Crescente ou decrescente? Decrescente e reto, né? Concorda comigo? Quando o objeto atinge a altura máxima, o que acontece com a velocidade em módulo? Não, parou. Por isso que a velocidade foi a 0. E depois que parou, a velocidade volta a aumentar no sentido oposto. Por que o gráfico não foi para baixo então? Porque era em módulo, por isso que ele voltou a subir. Eu até entendo quem de repente sugeriu a curvinha. Talvez tu possa ter sido estimulado pelo visual, né? Ó, a curva que fez, né? Mas cuidado, galera, não é a posição com o passar do tempo, é a velocidade. E a aceleração da gravidade não é constante? Quando a aceleração é constante, o gráfico velocidade versus tempo não é uma reta? Então é por isso que a gente deveria optar pela letra A. Alguém ia fazer comentários aí sobre primeiro? Não, eu tinha o C, a curva não está sugerindo mais ou menos que a velocidade está diminuindo até parar, para depois assim, e o A para mim está sugerindo que seja tipo uma mudança brusca. Isso, cara, mas é por isso que eu acho que é aceitável o aluno que foi na redondinha. É isso mesmo, bacana a tua observação. Só tem um detalhe, aqui a inclinação do gráfico está mudando, certo? Só que essa inclinação tem a ver com a aceleração, não tem a ver com a velocidade. Ou seja, o fato de o gráfico mudar de curvatura suavemente mostraria que a gravidade é 10, 10, 10. Na hora que ele vai começar a parar, a natureza dá uma aliviada na gravidade. E depois volta a acrescentar a gravidade. Não é o que acontece na verdade. Ou seja, é uma mudança sutil, certo? É uma mudança sutil. Mas ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até um valor 0 e depois vai aumentando na mesma sutileza. Ou seja, não existe... uma mudança, a natureza não muda a gravidade na hora que o objeto está parando, por isso que dá um bico mesmo no gráfico, porque a aceleração é constante, certo? Se fosse um gráfico, olha só galerinha, se eu fosse descrever o lançamento de um objeto, ó, posição X e posição Y, aí sim, né, o gráfico ficaria uma parábola suave, concorda comigo? Porque eu estou descrevendo a posição do objeto com o passar do tempo, certo? Ali na velocidade versus tempo, sempre que a aceleração for constante, tem que ter uma reta no teu gráfico. Então faltou pouca coisa, meu querido. Faltou para ti ainda a questão 5 e 6, né, da página, a gente corrigir junto, da página 57, e ainda a 60 e 61. Quem não terminou então de fazer essa 60 e 61, podia dar uma arriscadinha nelas para aproveitar melhor a próxima aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Faça um simuladinho amanhã com bastante vontade. E quinta-feira estaremos de novo juntos. Fala, meu querido.